Imagina um país onde as mulheres são tão lindas, independentes e educadas que todo turista quer ir morar lá. Melhor ainda, é um lugar onde o governo funciona, sem corrupção e ninguém tenta te passar a perna. Esse lugar existe e se chama Dinamarca. Hoje eu vou te mostrar por que esse pequeno país escandinavo é considerado o mais honesto do mundo, onde a corrupção simplesmente não funciona. E antes de chegar nisso, você vai entender por que tanta gente se apaixona pelo povo e principalmente pelas mulheres que vivem lá. Você vai descobrir a receita da Dinamarca para conseguir criar um povo imune à corrupção, tudo isso até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao que eu te mostro, e essa é a Dinamarca, o país menos corrupto do mundo. A Dinamarca é um país bem pequeno, com pouco mais de 6 milhões de habitantes, localizado lá para o norte da Europa. Ela faz parte da Escandinávia, junto com a Noruega e a Suécia. Aquela região conhecida por ser fria, organizada e um lugar muito tranquilo. Quando você chega na Dinamarca, a sensação é de estar entrando num conto de fadas moderno. As ruas são limpas, as casas têm fachadas coloridas e as pessoas andam de bicicleta no dia a dia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque por lá, de fato, isso é bem natural. Tudo parece funcionar num ritmo bem mais calmo, mais civilizado até. Não tem muita buzina, não tem tumulto, não tem correria. É como se o país inteiro vivesse num modo silencioso. Isso daqui não é só porque o país tem poucas pessoas, mas tem muito a ver também com o jeito do povo dinamarquês. Eles são discretos, educados, eles valorizam o espaço do outro e detestam o exagero nas coisas. Tipo ostentação, por exemplo, não é uma coisa que funciona muito bem por lá. Mostrar riqueza, inclusive, sem motivos, é uma coisa vista como mau gosto. Isso daqui é só o começo do que torna esse país tão diferente do resto do mundo. Agora vamos falar sobre uma das coisas que mais chamam a atenção de quem visita a Dinamarca: as mulheres dinamarquesas. Elas são conhecidas no mundo todo por serem altas, bonitas e naturalmente elegantes. E o mais interessante é que essa beleza não vem só de uma maquiagem pesada ou roupas chamativas. Pelo contrário, a maioria delas se veste de forma muito simples, de forma bem discreta e com muito bom gosto. Elas inclusive passam uma imagem de confiança que é difícil de ver em outros lugares. Mas o que realmente impressiona aqui mesmo é o comportamento dessas mulheres. As dinamarquesas são geralmente muito independentes. Elas não esperam que o homem pague a conta, não fazem questão por agrados ou mimos tradicionais, e muitas vezes elas preferem manter tudo dividido e equilibrado. Não porque elas são frias e não gostam de homens, mas porque elas são autônomas. São geralmente mulheres que desde cedo são ensinadas a serem conscientes do próprio valor, a serem bem confiantes. A igualdade na Dinamarca é uma coisa levada muito a sério. Mulheres ocupam cargos de liderança, são politicamente ativas, têm uma liberdade social total sobre as suas escolhas, e desde cedo elas são incentivadas a seguirem os seus sonhos, sem essa pressão social para casar, para ter filhos, ou para se comportar de determinada forma. Isso tudo faz com que muitos estrangeiros fiquem encantados com as dinamarquesas. A combinação dessa beleza natural, educação, gentileza e autonomia, também vontade própria, virou até motivo de viagem. Tem gente que vai para a Dinamarca não só pelos castelos e museus, mas para tentar viver um romance com alguém de lá. E sim, isso acabou virando parte de um turismo afetivo moderno que vem crescendo aí nos países nórdicos. Mas tem um ponto importante aqui. Essas mulheres não são fáceis. Quem vai para lá achando que vai encontrar uma mulher obediente pode acabar se dando mal muito rápido. E as pessoas também são muito respeitosas e se tratam de forma diferente. Então é um jogo totalmente diferente. A Dinamarca vive num ritmo muito diferente. Enquanto em muitos países a felicidade está ligada a ter muito dinheiro, carros muito caros, roupas de marca, mansão com piscina, na Dinamarca a lógica é outra. Por lá, o estilo de vida geralmente é minimalista. As pessoas não se importam tanto em mostrar riqueza, em ostentação. Você pode estar do lado de um milionário e nem perceber isso, porque ele provavelmente anda de bicicleta no dia a dia, usa as roupas comuns e mora numa casa simples, e ainda é uma casa muito boa de qualquer forma.
Isso acontece porque a Dinamarca tem essa ideia de que a felicidade vem de coisas pequenas. Um café com amigos no final de tarde, uma conversa boa em casa, ou simplesmente acender uma vela enquanto lê um livro. Isso tem até um nome por lá, se chama ruga. Essa palavra aqui, que se pronuncia algo como ruga. O ruga é um conceito difícil de traduzir, porque não é só um conforto físico, mas é meio que aquele calor humano, aquele momento de paz, de aconchego, intimidade. É quando você se sente bem, seguro, seja sozinho ou até mesmo com uma pessoa que você gosta. E é por isso que a Dinamarca vive aparecendo nos rankings de países mais felizes do mundo. Porque por lá, a felicidade não vem de ostentação e de coisas físicas, mas vem do equilíbrio em geral. E essa paz que os dinamarqueses sentem no dia a dia é um dos segredos para entender o próximo ponto. Imagina a cena. Você está num café em Copenhague, tomando um expresso, e ali na calçada, do lado de fora, tem um carrinho de bebê, sozinho, sem ninguém por perto. A mãe tá lá dentro ali do café, tranquila, conversando com as amigas, e o bebê tá ali na porta, dormindo tranquilo. Isso para muita gente seria um absurdo em vários países, mas na Dinamarca é bem possível de acontecer, porque por lá o nível de confiança entre as pessoas é muito grande. Os dinamarqueses confiam uns nos outros. Eles acreditam que ninguém vai roubar o carrinho, nem fazer nenhum mal ao bebê, nem fazer algo errado, qualquer que seja, só porque pode. Isso vale para situações pequenas e para coisas muito maiores também. E essa confiança vai além do povo. Ela se estende também ao governo, às leis, às instituições. Então o cidadão dinamarquês, ele acredita que o dinheiro dos seus impostos está sendo bem usado. Ele acredita que o policial está ali para proteger, não para causar problema, que o político foi eleito para servir e que ele vai cumprir o papel dele. Isso acontece porque a cultura deles é baseada em um valor muito forte, de que todo mundo faz a sua parte. O foco lá é muito coletivo. O que é bom para mim precisa ser bom para os outros. O que é público é de todo mundo, então a gente cuida daquilo. Não é o problema do outro, é o nosso problema. E é essa mentalidade que vai abrir o caminho para a gente entender o que vem agora. Porque quando existe confiança, a corrupção não tem espaço para existir. Até aqui eu sei que tudo parece coisa de filme, um povo muito educado, uma cidade limpa, mulheres incríveis, um estilo de vida calmo e feliz. Mas o que realmente deixa qualquer um de queixo caído é que há anos a Dinamarca é considerado o país menos corrupto do mundo. Segundo o Índice de Percepção de Corrupção, que é uma lista, digamos assim, feito por uma organização internacional chamada Transparency International, a Dinamarca está sempre no topo. Isso significa que lá, a corrupção simplesmente não faz parte do dia a dia. Enquanto em muitos países ser corrupto virou quase uma piada, ai, fulano rouba, mas pelo menos ele faz alguma coisa. Na Dinamarca é totalmente o contrário. A corrupção é uma coisa muito rara de se ver. E quando acontece, vira escândalo nacional. As pessoas se revoltam, elas cobram e a justiça age rápido. Isso não é por mágica ou por acaso. A Dinamarca não é honesta por sorte. Ela é honesta porque tem um sistema que funciona. Existem valores muito bem definidos e uma população que não tolera a corrupção. Por lá, desviar dinheiro não é só um crime, é uma vergonha. E é isso que faz o país ser diferente. Não é que lá não existam tentações, é que o sistema faz de tudo para que não seja benéfico você se aproveitar dele. Se você chegou até aqui e está pensando, tá, mas como que isso é possível? A resposta é muito simples. A Dinamarca combate a corrupção na raiz. São 3 pilares que sustentam essa cultura de honestidade: a educação, a transparência e a confiança. Educação desde cedo. Na escola, as crianças dinamarquesas não aprendem só matemática ou ciências. Eles aprendem também valores cívicos, ética e o que significa viver em sociedade. Desde pequenas, elas entendem que o que é público pertence a todos e que roubar isso, mesmo que pareça pouco, é roubar de todo mundo. 2. Transparência total. Qualquer cidadão pode acessar quanto que um político ganha, em que o governo gastou dinheiro, quem venceu uma licitação, tudo é bem mais transparente. O sistema é aberto, é fácil de fiscalizar,
E se alguém tenta esconder algo, é descoberto muito cedo. Então não existe espaço para malandragem. E 3. Confiança no coletivo. O povo acredita no sistema, e o sistema acredita no povo. O político não é tratado como rei, ele só é um funcionário público que presta contas. E se ele pisar fora da linha, a justiça funciona, sem muita enrolação. Ou seja, não é que a Dinamarca eliminou a corrupção com leis super duras ou punições pesadas. Eles criaram uma cultura onde o errado simplesmente não se encaixa. Quem tenta burlar o sistema não encontra brecha e ainda perde o respeito da sociedade. Sabe aquele papo de que os políticos ganham uma fortuna, mas ninguém sabe exatamente quanto? Pois é, na Dinamarca não existe isso. Qualquer cidadão pode entrar no site do governo e ver quanto que cada político recebe, quais foram os gastos do mês e até mesmo em que foi usado o dinheiro público, centavo por centavo. As licitações são todas públicas, os contratos estão disponíveis online e a prestação de contas é parte da rotina. Não é algo que acontece de 4 em 4 anos só para agradar o eleitor. A transparência é permanente. E não para por aí. Um parlamentar dinamarquês não anda escoltado, não tem carro de luxo pago pelo governo, e muito menos uma fila de assessores pendurados em cargos fantasmas. Muitos deles vão de metrô ou até de bicicleta para o trabalho. Eles fazem compras no supermercado junto com o povo e vivem uma vida sem luxo, como qualquer cidadão comum. Isso cria um efeito muito poderoso. O político não se sente acima da população e a população não vê o político como alguém intocável. Esse tipo de atitude do país tira da corrupção o poder da escuridão. Porque quando você coloca luzes em algo, quando algo é visível, fica muito difícil você esconder sujeira. Bom, mas o que dá para aprender com os dinamarqueses? A Dinamarca não é um país perfeito. Nenhum país é. Mas quando o assunto é honestidade, transparência e confiança, ela dá uma verdadeira aula para o resto do mundo. O modelo dinamarquês mostra que é possível construir uma sociedade honesta, funcional e igualitária. E o segredo não está só nas leis, está na educação, na cultura e no exemplo que vem de cima. Porque no fim das contas, a corrupção não é uma maldição inevitável, ela é uma escolha coletiva, que começa tanto nas pequenas atitudes da população e vai até o maior topo do governo. Talvez a gente não consiga copiar tudo que eles fazem, mas dá para se inspirar. E principalmente dá para acreditar que dá para ser diferente. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Será que a Dinamarca é realmente tão boa assim? Por que outros países como o Brasil estão centenas de posições abaixo dela? Comenta aí embaixo o que você pensa e a gente vai conversar aí mais pelos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.